Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais enigmáticas e, olha, mais ambiciosas já escritas, A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. A ideia aqui é desvendar os pilares desse conhecimento que tenta nada mais, nada menos do que unificar toda a sabedoria humana. E a obra já começa com essa frase que é o lema da Sociedade Teosófica. É uma frase de impacto, né? É um convite direto para a gente deixar de lado os dogmas, os preconceitos e ir atrás da essência que existe por trás de todas as crenças. É o ponto de partida para essa jornada. Vamos tentar imaginar o cenário. Final do século XIX, uma época de avanços científicos incríveis, mas também de uma crise espiritual muito profunda. E é bem aí, nesse contexto, que surge a doutrina secreta, não como uma religião nova, mas como uma síntese gigantesca que prometia reconciliar mundos que pareciam opostos, o da ciência e o da espiritualidade. Então, vamos lá. O que essa obra queria fazer exatamente? Qual era a grande missão dela? Vamos tentar entender o tamanho dessa proposta. A autora, a Helena Blavatsky, ela tinha essa percepção de que o conhecimento humano estava se quebrando em pedaços. A ciência negava o espírito, a religião, com seus dogmas, rejeitava a razão, e a filosofia, essa se perdia em ideias muito abstratas. A doutrina secreta foi a tentativa dela de juntar essas três grandes áreas debaixo de um mesmo teto, mostrando que, no fundo, todas bebem da mesmíssima fonte da verdade. Logo no prefácio, a Blavatsky lança um desafio enorme para sua época. Primeiro, ela se propõe a bater de frente com aquela visão materialista, fria, de que o universo é só um acidente, um amontoado de átomos. Depois, ela busca devolver ao ser humano a sua dignidade cósmica, sabe? O seu lugar de direito nesse quebra-cabeça imenso que é a existência. E por fim, a missão mais ousada de todas, resgatar a sabedoria lá do comecinho, a fonte única que deu origem a todas as religiões, para mostrar que, na verdade, todas elas vêm do mesmo lugar. Mas de onde veio todo esse conhecimento? A Blavatsky era bem clara, ela não era a criadora, e sim uma compiladora. Vamos investigar um pouco a origem misteriosa desses ensinamentos. A obra traz um conceito bem interessante, o de uma sabedoria-religião atemporal. Não se trata de budismo, hinduísmo ou qualquer outra fé específica, não. É a raiz comum, a herança universal da humanidade, que já existia muito antes de todas as religiões e que, segundo ela, pode ser encontrada na essência de cada uma delas. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Ela não se apresenta como uma profetisa que recebeu uma revelação divina. Longe disso. Ela se descreve como alguém que passou a vida juntando pedacinhos de uma verdade muito antiga que estavam espalhados por escrituras, mitos e símbolos no mundo todo, e que organizou tudo isso num sistema coerente. O coração de toda a explicação sobre o universo vem de um texto chamado O Livro de Dzyan. Segundo a autora, é um manuscrito muito antigo, escrito numa língua desconhecida e que ela teve acesso a ele. É a partir dos versos desse livro, as instâncias, que toda a estrutura do universo e da humanidade é revelada. Para tornar essa doutrina tão vasta um pouco mais compreensível, a autora resume tudo em 3 proposições fundamentais. São como os pilares que sustentam todo o edifício desse conhecimento. Vamos para o primeiro pilar. E olha, esse é o mais abstrato, aquele que mais desafia a nossa mente a pensar além dos limites que a gente conhece. Esse é o fundamento de absolutamente tudo, uma realidade absoluta, uma causa que não tem causa, que está além de qualquer descrição que a gente possa imaginar. Não é um Deus pessoal, mas a própria condição de ser, a raiz sem raiz de tudo que existiu, existe ou vai existir. É o grande mistério, de onde tudo sai e para onde tudo volta. Ok, agora o segundo pilar. Ele pega esse princípio absoluto e coloca ele em movimento, revelando o ritmo que governa todo o cosmos. Nada é parado. O universo respira. Essa é a lei da periodicidade, dos ciclos. Assim como o dia e a noite, o dormir e o acordar, a vida e a morte, o cosmos inteiro pulsa. Mundos, galáxias e universos nascem, evoluem e depois desaparecem, num ritmo eterno de vai e vem, como as ondas do mar. E o terceiro pilar, bom, esse é o que nos conecta pessoalmente a essa grande dança cósmica. É ele que revela o nosso propósito dentro de tudo isso. Esse princípio diz que nós somos como pequenas faíscas da mesma grande fogueira divina, a super-alma universal.
E cada faísca, cada alma, tem uma jornada que é obrigatória. Mergulhar na matéria e, através de inúmeras encarnações, evoluir, ganhar individualidade e subir por todos os degraus da inteligência, sempre impulsionada pela lei de causa e efeito, o karma. Esse diagrama aqui ajuda muito a visualizar essa jornada. A alma desce, sai da unidade do espírito, passa por diferentes planos até chegar na densidade máxima aqui no mundo físico. E então começa a jornada de volta, a subida, mas agora enriquecida com toda a experiência e a individualidade que conquistou no caminho. Certo. Tudo isso é grandioso, cósmico, mas a grande pergunta é: e daí? Como é que esses princípios gigantescos se aplicam na prática, no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional? A lei dos ciclos, por exemplo, nos ensina a ter paciência, resiliência. Projetos no trabalho têm fases de alta e de baixa. Relacionamentos passam por invernos e primaveras. Entender isso nos livra daquela ansiedade do agora e nos dá sabedoria para agir na hora certa. Já a lei do karma é a responsabilidade em ação. Cada decisão, cada palavra, cada pensamento é uma semente que estamos plantando para o futuro. Não existem vítimas, apenas co-criadores da própria realidade. E como aplicar isso de um jeito prático? Primeiro, autoobservação. Quais são os padrões que se repetem nos pensamentos e ações? Segundo, agir com intenção. Antes de uma decisão importante, qual é a real motivação por trás dela? E terceiro, encarar os desafios não como uma punição, mas como um aprendizado. O que essa situação difícil está tentando ensinar? Estamos chegando na nossa conclusão, e é muito importante entender o verdadeiro papel desta obra tão grandiosa. A obra não pede fé cega. Muito pelo contrário. Ela se apresenta como um mapa, uma chave que, se for estudada e aplicada com a razão e com a intuição, pode abrir portas para uma compreensão muito mais profunda da realidade. O objetivo não é acreditar, mas investigar e, no fim, saber por si. E a gente termina com essa reflexão. Se a verdade, como diz o lema, é o princípio mais elevado, como é que podemos perceber essa verdade nas pequenas coisas? Nas nossas escolhas diárias, nas nossas interações e até no silêncio da nossa própria consciência. A jornada para responder essa pergunta é talvez o verdadeiro propósito da vida. Esse roteiro e a apresentação foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, um canal criado especialmente para quem busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se esta análise contribuiu com a sua jornada, o seu apoio é fundamental para a gente continuar este projeto. Por isso, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Gostou desse conteúdo? Olha só, veja a análise completa em nosso blog terceirocérebro@blogspot.com.